Ciência e Saúde, com Rosânia Fernandes. Muito boa tarde a todos. Estamos com mais um programa Ciência e Saúde. O programa Ciência e Saúde de hoje vem com a temática Motivação e Mudanças para o Bem-Estar. Para falarmos desse assunto, convidamos a doutora Carla Santos. A doutora Carla Santos é diretora executiva da empresa Capacitar e formadora de coaching. Muito boa tarde. Boa tarde. Antes de mais, agradecer novamente o convite para falarmos sobre um tema muito transversal e de extrema importância nos dias de hoje, porque realmente estamos todos à procura do nosso bem-estar, da nossa felicidade, e por isso cá estamos para falarmos um bocadinho mais sobre este tema. E aquilo que eu gostaria de partilhar com os nossos ouvintes realmente é essencialmente 3 tópicos que são fundamentais. E normalmente nas nossas sessões de coaching nós começamos sempre por primeiro conhecer a pessoa que temos à nossa frente e trabalhamos muito com uma técnica que nós chamamos os nossos níveis neurológicos, perceber realmente qual é o ambiente em que esta pessoa poderá estar, o que é que a traz realmente aqui. E normalmente quando as pessoas nos procuram com 2 intenções: ou porque estão a viver uma situação desconfortável, alguma situação que lhes provoca alguma dor, algum sofrimento, ou simplesmente porque têm um objetivo, uma meta que querem atingir, ou nomeadamente uma mudança de emprego, ou a nível do desporto, uma meta desportiva que pretendem atingir. E então temos estas 2 situações que normalmente nos surgem. E a maneira de trabalhar ou a abordagem tem que ser sempre um bocadinho diferente, sempre que as técnicas acabam sempre por ser as mesmas, digamos assim. E nesse sentido começamos sempre por perceber qual é esse ambiente e que tipo de comportamentos. E posso dar aqui o exemplo de algumas situações que nos trazem, nomeadamente um mau relacionamento com o marido, ou com o filho, ou com alguém no local de trabalho, e que realmente está a provocar situações de stress, de tensão. E normalmente começamos logo por perceber que o ser humano, no geral, acaba sempre por referir: ele não faz, ele está sempre-me a dizer, ele não gosta, sempre quase que o problema está no outro. E uma das coisas que o coaching precisa trabalhar é: nós não mudamos o outro, nós não podemos fazer com que o outro seja aquilo que nós gostaríamos que fosse, mas sim temos que nos centrar em nós, no eu. E então começamos logo por começar a perceber a maneira como a pessoa comunica, que faz logo toda a diferença, e começar a centrar a temática ou o tópico que traz o nosso cliente para ele ou para ela. E então começamos logo também a trabalhar a nível da comunicação. E a partir daí começamos a trabalhar, começamos a ver de onde é que esta pessoa vem, qual é a fonte, a maneira, a linguagem, as crenças, aquilo que ela acredita que realmente pode ser possível. Normalmente numa situação, numa relação familiar ou num problema familiar, ele não vai mudar, ele já não vale a pena. E então um bocadinho quase com uma sensação de desistir. E óbvio que temos que desistir da ideia e do pensamento que eu vou mudar o outro. Então aí as técnicas estão muito centradas naquilo que é o que é que eu posso fazer para realmente começar a mudar o meu ambiente, a relação, a minha comunicação, e a partir daí começar também a trabalhar e a saber reconhecer em si e nas situações que vão acontecendo no seu dia-a-dia essas emoções, os sentimentos, porque é um impacto muito grande quando nós temos uma situação de tensão com um filho, com um pai, com uma esposa. Todas as palavras que as pessoas nos dizem ou proferem provocam sempre uma grande dor, mais do que se fosse o vizinho do lado ou o senhor do virar da esquina. E então é nesse sentido que se trabalha também a forma como a pessoa vive essas emoções, e que não há mal nenhum aquilo que aquela pessoa sente, mas que a tónica tem que mudar, não é? Ele não faz ou ela não faz, mas sim como é que eu posso fazer e lidar de forma diferente.
Isto assim dito por estas palavras parece que é uma coisa muito simples, mas leva tempo, é um processo, e a partir daí as técnicas estão todas muito centradas, como nós costumamos dizer, temos que alinhar e calibrar a pessoa para realmente ela fazer esse ajuste na forma como ela está a olhar para o problema. E a partir daí é perceber o esquema mental, é perceber como é que a pessoa visualiza aquele drama, e a partir daí nós começamos a trabalhar aqui as técnicas da parte mais emocional. E como é que se faz isto? Fazemos isto com o cliente, nós a desmontarmos o esquema mental, de como é que ele visualiza o problema, começamos a detectar a maneira como ele está a comunicar, e depois começamos a usar a técnica de o não é uma coisa que tenha que fazer parte, não é? Mas sim como é que, não é o porquê. A pergunta, porque normalmente as pessoas vêm com mas porquê que ele não faz, porquê que ele não muda, porquê que... Então nós começamos a eliminar o porquê, porque essa resposta está no outro e eu não consigo ter essa resposta do outro. E então nós começamos a mudar com várias sessões com a pergunta que é: como é que eu hoje vou lidar melhor com esta situação? Particularizando, quando eu tenho uma situação de um cliente que traz uma dificuldade num relacionamento, ele não respeita o meu espaço. Imagino, temos aqui uma situação de uma senhora que é trabalhadora por conta própria, que trabalha em casa e que precisa ter o seu espaço e tem um companheiro que normalmente quando vem a casa acha que a esposa está nas lides domésticas, mas ela está no seu horário de trabalho, só que em casa. E então começa a surgir aqui alguma tensão no relacionamento, porque é chamada para tudo e mais alguma coisa, é interrompida por tudo e mais alguma coisa, e então começa a surgir aqui o foco da tensão. Ele não respeita o meu espaço. Então, como é que, se ele não respeita o meu espaço, não sabemos porquê, e não vale a pena estarmos a tentar compreender o porquê, porque é essa a procura que a pessoa está a tentar fazer, e daí, nessa procura, gera uma discussão, e então a partir daí começamos a fazer o processo ao contrário. Então o que é que eu posso fazer? Como é que eu trabalho em casa? Porta aberta, porta fechada, então eu vou fechar a porta. Posso pôr alguma coisa a dizer, não interromper. Depois posso, comportamentos, pequenas coisas que se podem introduzir no nosso dia-a-dia, mais do que estamos a achar que o outro tem que perceber que eu estou no meu horário de trabalho e que por isso não me deve interromper. Então, porquê que eu não digo, porquê que eu não verbalizo? Eu desta hora a esta hora não posso ser interrompida. Isto é um exemplo de uma situação muito simples. Temos outras situações mais... É um posicionamento da pessoa. É o posicionamento, é a maneira como eu comunico. Normalmente nós estamos a achar que o outro tem que saber o que é que eu estou a precisar. Adivinhar o que está a pensar. E nós achamos que é uma coisa muito normal, banal e que o outro tem que saber. O outro não tem que saber. Eu tenho que comunicar e dizer. Eu tenho que comunicar, e da forma mais ecológica, que é ser muito direta. É dizer, não é eu não tenho o meu espaço, tu não me dás o meu espaço, mas é dizer, eu das 9 às 10 não posso ser interrompida. Isto é o mais ecológico possível que eu posso dizer à outra pessoa, de maneira que ela entenda realmente. Isto é uma situação muito simples, mas há outras mais complicadas. Por exemplo, tínhamos uma situação de uma família em que estávamos com uma situação com problemas de consumos de álcool. Ele estava a gerar um problema familiar, porque realmente uma pessoa que consome muito, um pai, um marido que consome álcool e que cria uma situação de muita instabilidade, de muito desconforto. E aquela família estava muito centrada a discutir com aquela pessoa porque é que bebes e porque é que isto e porque aquilo, e depois para além de toda a situação desconfortável que a pessoa provoca no seio da família. E o processo tem que ser
Primeiro, não podemos trabalhar com a pessoa alcoolizada enquanto ele não assumir que realmente é alcoólico e tem esse vício. Então não podemos pegar nesse tópico. Então temos que pegar nas pessoas que reconhecem que estão com um problema. Esse é o primeiro ponto. Não se pode fazer coaching com alguém que não reconhece, que está com alguma situação e que precisa de fazer mudança. A pessoa tem que perceber que precisa. Não é? E a partir daí já está mais aberta para se poder fazer algum trabalho. E depois, nessa fase, então começámos a trabalhar com os membros da família que reconheceram que estavam a ser afetados e estavam sempre com a pergunta do porquê que ele bebe, porquê que ele faz, porquê que isto. Não conseguimos entrar aí, mas como é que eu quero fazer para estar nessa situação? Quero-me separar, quero manter, porque acho que ele também é um doente e precisa de ajuda, e este foi o processo. Então a família reconheceu, porque a pessoa tinha realmente um problema, motivado com stress pós-traumático de guerra que viveu no passado, e a família, com aquilo que nós chamamos com muito amor no meio disto, achou e olhou para aquela pessoa como um doente. Então não é uma pessoa normal e que está com o mesmo entendimento que uma pessoa que não consome, mas é uma pessoa que está doente. A partir daí ela não terá o mesmo entendimento de qualquer outro. Então isso fez logo toda a mudança, mas depois foi um trabalho diário que foi, então, quando ele está alcoolizado e eu tenho certos e determinados comportamentos, o que é que eu vou fazer para não entrar numa espiral de mais stress, de mais confusão? O que é que eu posso fazer? Então foi esse o processo. Começámos a fazer de mudança daquelas pessoas que estavam incomodadas. Sim. E foi um sucesso porque temos uma família em que, neste caso, esta pessoa deixou de beber. Porquê? Porque ele já não tinha a família a fazer assistência, como se costuma dizer em bom português, estar ali sempre por trás para minimizar os danos. Então, posso-lhe dar um exemplo em que esta pessoa, quando estava alcoolizada, muitas vezes não sabia onde tinha o carro e decidia telefonar para a família para ir buscá-lo, e a família ia, e a família deixou de fazer. Simplesmente deixou de fazer. Então, tu é que estás na confusão, vais ter que tu encontrar a tua solução. Eu não vou, nós não vamos. E a partir daí começaram a surgir situações até muito desconfortáveis, acidentes, inclusivamente. E a partir daí começa a pessoa que está com o problema a perceber que realmente a família está a mudar e que já ninguém está lá para suportá-lo nas situações em que ele, quando se via em apuros, recorria. E posso dizer que neste caso foi uma situação de sucesso, porque temos uma pessoa que não bebe há 4 anos, temos uma família equilibrada, saudável, e que realmente todos os dias é uma vitória o trabalho que foi feito com os membros da família e com mudanças de comportamento, que é muito importante que nós consigamos perceber, que provoca muito mal-estar. Normalmente nós costumamos dizer, e as pessoas falam, o ser humano tem muita dificuldade em mudar porque está na sua zona de conforto. Esta é a expressão que se usa, mas não é a zona de conforto, é uma zona de hábito. Temos que mudar também aqui a forma. É uma zona de hábito que nós nos habituámos a fazer daquela maneira e depois para fazer essa mudança é difícil. E então o coaching entra neste processo em 3 tópicos para também terminar. Só podemos fazer coaching com alguém que reconhece, que aceita que precisa de querer fazer uma mudança, ou que aceita e que reconhece que quer chegar a um ponto e que precisa de ajuda, e a partir daí o coach surge, e o coaching surge como uma boa ferramenta e uma boa metodologia para fazer esse processo. E esse processo não é fácil, provoca algum desconforto, mas não há que ter medo, porque vai haver avanços, vai haver recuos, e o coach está lá para ajudar a treinar todos esses processos e aqueles músculos que nós costumamos chamar, que é da honestidade, de entrar em ação e de estarmos muito focados. Também muito importante, eu tenho que saber qual é a minha meta. Eu tenho que saber que, e tem que ser muito claro, temos que saber definir um objetivo muito claro.
e são coisas muito simples. Normalmente nós definimos objetivos muito grandes que depois, quando atingimos, nem sequer percebemos que eles foram atingidos na nossa vida. Então nós também fazemos esse processo com o cliente de sermos o mais particular e o mais objetivo possível, para que quando ele vá atingindo os objetivos ele possa reconhecer e possa ter um gesto de conquista. Uau, consegui, mais uma. E por isso era um bocadinho esta a mensagem que queríamos deixar. Que queria passar sobre motivação e mudanças para o bem-estar, não é? Doutora Carla, para o ouvinte que queira participar consigo dessa motivação e mudança para o bem-estar, que tenha ali algum problema que queira resolver ou tratar, como é que ele deve contactá-la? Ele pode nos contactar através do nosso site, www.capacitar.pt. No site temos todos os contactos, também podemos deixar um contacto móvel que é o 9656 67303, e ainda temos um e-mail para uma dúvida, um questionamento, que é geral@capacitar.pt. Agradecemos a presença da doutora Carla Santos no nosso programa. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. O programa Ciência e Saúde tem o apoio Worldprint Artes Gráficas. Visite-nos em worldprint.pt e Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Instituto de Beleza Neide Carvalho. Atendemos homens, senhoras e crianças. Cortes, extensões, colorações, depilações, unhas de gel e gelinho, massagens e muito mais. Instituto de Beleza Neide Carvalho, na Avenida de Moscavide, 28 Resto de Chão, junto ao Monte Pio Geral. Marcações 910910903 ou 964574320. Instituto de Beleza Neide Carvalho. Realçamos a sua beleza. Ciência e Saúde. Com Rosânia Fernandes.